Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Nós estamos acompanhando Demolidor Born Again, Demolidor Renascido, é o título aqui do Brasil, e nós prometemos pra você que a gente ia trazer um pouco da história que levemente se baseia essa série do Disney Plus, certo? Pra você lembrar e pra nós aqui também relembrarmos, ok? E se você nunca leu esta HQ aqui, Demolidor, A Queda de Murdock, quem sabe você não sente vontade de adquirir esta grande obra, não é isso, Elvis Ventura? Pois é, Born Again, Renascido. Essa HQ aqui no Brasil foi lançada com o nome de A Queda de Murdock, mas lá fora o nome é Born Again, Renascido. Então é uma das HQs que o Disney Plus se baseou, mas também a Netflix já se baseou na segunda e na terceira temporada. Tem muitos elementos dessa história aqui, que é uma história sensacional, uma história clássica, e a gente vai comentar com vocês o primeiro capítulo depois da vinheta, pois está no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Essa é a capa da edição Essenciais da Marvel, lançado pela Panini. Tá aqui Demolidor, A Queda de Murdock, mas se você vê a edição americana, o nome é Born Again, como a gente já falou pra vocês. Essa história é escrita por nada mais nada menos que ele, o grande Frank Miller, que faz o roteiro. As ilustrações são do David Mazzucchelli, ou Mazzucchelli, entendeu? Parece que ele é italiano. Então é Mazzucchelli. Então nós temos aí dois grandes lendas, né? Duas grandes lendas dos quadrinhos americanos. Essa história se divide em 7 capítulos: Apocalipse, Purgatório, Pária, Renascido, Salvo, Por Deus e pela Pátria, Armagedon é o último capítulo. Aqui nós vamos falar desse capítulo Apocalipse, que foi lançado em Demolidor 227 do ano de 1986, o ano que eu nasci, cara. Pois é, o Elvis tava em fraldas. Não, eu nasci em julho, ainda não tinha nascido, mas eu nasci nesse ano. O Elvis nasce neste ano e enquanto isso as pessoas estão lendo lá nos Estados Unidos essa história, meu querido herói. Essa história que fala sobre a destruição dele, Matt Murdock. O rei do crime é o grande responsável pela destruição do Matt. E ele faz isso de uma forma sensacional, que você fica morrendo de pena do Demolidor aqui. É ou não é, Elvis Ventura? Pois é, cara. O coitado do Demolidor, nesse primeiro capítulo, é destruído. A vida, na verdade, do Matt Murdock é destruída e, claro, é dessa forma que o Rei do Crime entende a maneira dele destruir o seu arquirrival, que é o Demolidor. É a melhor maneira, é destruir o Matt. Exatamente. Destruir o Matt, o advogado, o cara que tem muitos amigos. Quando o seu arqui-inimigo descobre a sua identidade secreta, meu amigo, tá lascado. Já era. Tá lascado. Então vamos lá. No começo da história, acontece uma coisa assim que deixa todo mundo surpreso, principalmente as pessoas que só conhecem o Demolidor pela Netflix, ok? Que é justamente a Karen Page está numa situação terrível, deplorável. Olha só esse quadrinho, como é que ela tá aí. E não apenas isso, porque a gente já viu todas as contradições e tudo mais também lá na Netflix. A questão é, ela entrega o nome, a identidade secreta do Demolidor. Ela até fala assim que isso vale muito dinheiro. Ela fala aí, ó, Demolidor. Tá entendendo? Esse é o nome. E ele tem outro nome, tá escrito aqui, bem aqui. Vai querer ou não? Então ela entrega, de fato, a identidade secreta do grande amigo dela, o ex-namorado, o cara que ajudou ela, que salvou a vida dela. Que merda, hein, velho? Que merda. Pô, Karen Page, eu confesso que eu fiquei chateado aqui. Mas lá na frente a gente vai ver o desenrolar de muita coisa. Esse é só o primeiro capítulo. Só o primeiro. Apocalipse, o que tem a ver? Apocalipse é a revelação. Então tem tudo a ver o Apocalipse. E é muito legal ter essas contradições, esses momentos ali que mostram que os personagens, eles têm camadas, ok? O próprio Demolidor é um personagem que tem várias camadas. Vamos lá. E o cara lá que tem essa relação com a Karen conseguiu a identidade do Demolidor, a suposta identidade, claro que ele não sabe se é verdade, mas ele já manda pro Rei do Crime. E, cara, vou dizer uma coisa pra vocês.
é esse rei do crime aqui que a Netflix mostrou. E é esse rei do crime que a Disney precisa mostrar agora. Precisa mostrar agora, porque o rei do crime da Disney sabe que o Demolidor é o Matt. Já sabe, exatamente. Já sabe. Então Porque isso já foi abordado lá no Netflix, como a gente falou. Essa história já está sendo abordada desde a segunda temporada. Ele precisa também querer destruir o Matt do jeito que tá aqui nos quadrinhos. Não precisa ser exatamente igual, mas ele tem que ter essa intenção. Pô, eu sei a sua identidade, eles já até conversaram lá no primeiro episódio. Eu sei da sua identidade, então ele já deu um chega pra lá nele. Cuidado. Os dois, né? Tanto o Matt deu um chega pra lá no Rei do Crime, quanto o Rei do Crime deu no Matt. O que tá acontecendo no Disney Plus nesse início de temporada, pra você que tá assistindo esse vídeo depois, a gente tá gravando esse vídeo no momento que os 2 primeiros episódios da série Renascido foi divulgado lá no Disney Plus, ok? Pode ser que mude, pode ser que melhore, pode ser que piore, mas falando dessa adaptação, dessa história, desse personagem, a Disney precisa melhorar o Rei do Crime, porque a Disney estragou o Rei do Crime. Em Echo e em Hawkeye. Exatamente, ok? E aqui ele recebe o envelope e ele já ordena que todo mundo que pegou nesse envelope seja destruído, seja morto. Ele fala o seguinte... Inclusive a Paige. Todo mundo que tem acesso àquela informação, ele vai mandar matar. Talvez o próprio Tônio, quem sabe. Acho que o Tônio não, que faz parte ali da cúpula maior. Da cúpula. Mas, cara, meus queridos heróis, o que nós queremos dizer? Esse personagem, a intenção do Rei do Crime, as camadas que o Rei do Crime tem, são de suma importância justamente para a gente fazer, justamente para nós leitores, gostarmos de toda a jornada que o Matt Murdock vai sofrer. Sabe, o Matt Murdock vai cair. Por isso aqui no Brasil ficou traduzido A Queda de Murdock. Os editores pensaram, não, tem muito mais a ver aqui A Queda de Murdock do que Renascido. Ok? Tudo bem, que Renascido também tem a ver, né? A pessoa que renasce é a pessoa que caiu, que morreu, que voltou, mas tudo bem. Nós somos levados ao nosso querido Matt Murdock no pior dia da vida dele, cara. Assim, começa o mundo dele a ser destruído pelo Rei do Crime. Começa a desabar porque as finanças dele começam a ruir. No banco, a casa dele, a hipoteca... Dinheiro, mexe primeiramente na grana. Mexe na grana, mexe no trabalho dele, mexe na honra dele. O Rei do Crime, ele quer saber realmente se essa informação é verdadeira. Então ele começa a destruir a vida do Matt Murdock, ele, considerado o advogado mais honesto ali de Nova York, de repente tem uma acusação falsa contra ele, que ele paga testemunhas para falar o que ele quer. Então, assim, o Rei do Crime é muito inteligente, cara. Muito inteligente mesmo. Ele destrói a vida do Matt Murdock para obrigar o Demolidor a agir. Olha como o cara é inteligente, velho. Sim, isso foi muito inteligente. E a gente, lendo essa HQ, a gente começa a perceber, cara, esse é realmente o Rei do Crime que a gente quer ver. O cara muito, mas muito esperto. Agora nós temos o Fog, meus queridos heróis, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. E quem viu os 2 primeiros episódios agora não gostou do que aconteceu com o Fog. Né? Então ele tá aqui junto com a Glory, que é uma namorada do Demolidor que tá se afastando dele. Exatamente. E acontece isso aí. Alguém entrou na casa dela e destruiu tudo. A gente já sabe que também pode ser gente do Rei do Crime. Exatamente. Aqui, só pra gente pontuar, o Ben-Urich, que é um personagem que também já foi abordado lá na Netflix, que inclusive teve É uma mudança de etnia do personagem. Não só isso, mas eu quero dizer que nessa temporada agora... Tem a filha do Ben. Filha dele. A filha do Ben aparece. Exato. A filha do Ben aparece, ele tenta se comunicar com o Matt, mas não consegue, ok? Inclusive o Matt Murdock já salvou o Ben, e isso aí só mostra como o Matt Murdock também é muito importante, não só o Demolidor. Boa. Para vocês terem ideia, como o Rei do Crime é inteligente, ele conhece o inimigo dele, ele sabia que o Matt Murdock, se por acaso fosse o Demolidor, ia agir dessa forma. Ele ia agir dessa forma, porque o Matt Murdock é o Demolidor é o Matt Murdock. Essa tal identidade secreta é uma coisa que muita gente confunde, ok?
Muita gente pensa que o herói muda quando veste o manto. E é o manto que é o herói. Não, cara. Os heróis são as pessoas. O manto é um simbolismo para o super-herói. Vocês estão entendendo? Não é porque você tá vestido de Capitão América que você é o Capitão Você é o América. Capitão América, pô. Então, assim, essa é a ideia do Rei do Crime. Cara, se eu destruir o Matt Murdock, o Demolidor precisa agir. Porque o Demolidor é o Matt Murdock. Vocês estão entendendo? Então, o Matt Murdock cai nessa, se transforma no Demolidor. É aqui onde ele fraqueja, né, Elvis? Isso. Galera, é aqui onde ele fraqueja. Ele age de forma como ele não agia antes. Ele começa a agir com mais agressividade, deixando pistas. Exatamente. Pistas, inclusive, pro Rei do Crime. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai em cima de uma das testemunhas falsas. Um policial, que era um policial honesto, que está contando mentiras sobre o Matt Murdock, ok? E ele tá sendo pressionado, esse cara, né? E aí o do Wilson Fisk se tocou. Então, beleza, cara. Ele realmente é o Demolidor. Isso. Sacou? Foi aí que ele realmente tirou a prova, né? Isso. E só pra pontuar uma coisa. Como o Fogg é um personagem sensacional, a Glory, que é a ex-namorada agora do Demolidor, tá meio que dando em cima do Fogg. Tá dando mole. É, tá dando mole. Tá E dando ele mole. se afasta e tudo mais. Inclusive, cara, esses quadros aqui que mostram os pensamentos do Rei do Crime, tudo que ele planejou dando certo, ele até fala aqui, ó. Absoluto cinema, né, Elvis? É absoluto cinema isso, cara, ó. Ele se contorce como uma mosca na teia de uma aranha. Minha teia, pensa o rei. Tão cuidadosamente tecida, tão bem armada. Ele realmente destruiu a vida do Matt Murdock e conseguiu descobrir que ele realmente era o Demolidor, por conta das ações que a gente já falou. Olha aqui, Olha ó. isso, esse quadro é sensacional. Mostra e ilustra completamente o que a gente Isso. acabou de falar. Quem vai falar sobre Matt Murdock? Matt Murdock, ele tá doido. Ele ficou maluco, Ficou maluco. Por quê? Porque o Rei do Crime sabe que o herói Olha a cara dele. tem a sua honra, como também uma das coisas... É como o próprio manto, a honra do herói. Galera, não é à toa que essa HQ aqui foi uma das mais vendidas no mundo. No mundo. Hoje não se escreve mais assim. Infelizmente. Agora eu E vou você dizer... não pode reclamar de quem escreve ruim, hein? Não, você reclama não. Ó, mas tem uma coisa que eu quero pontuar. O Rei do Crime aqui pensa que o Matt Murdock se finge de cego, velho. É. Ele pensa... Ele fala assim, cara, eu preciso contratar esse cara depois que eu destruí-lo. As habilidades dele são muito importantes. A honra que ainda vai ter nele é dispensável. Mas, poxa, um cara que se finge de cego... Mas, Elvis, isso é a boa escrita. Exatamente, cara. Realmente, se eu fosse o Rei do Crime, eu não saberia se o cara se finge de cego ou não. Isso é uma boa escrita. Porque aí traz a suspensão de descrença, né? Traz a suspensão de descrença. É exatamente isso, a boa escrita. Eu quero pontuar também as camadas do Rei do Crime. Muita gente pode pensar, ele já destruiu o Matt Murdock, era melhor mandar matar e tudo mais. Não, cara. Olha aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Ele fala bem aqui, né? Seus talentos, sim. Qualquer homem dedicado ao ponto de fingir cegueira no seu dia a dia, certamente desenvolveu uma gama de métodos e técnicas de grande valor em meus empreendimentos. Porque ele tá pensando realmente em contratar o Matt, né? O Demolidor, para ficar ali junto com ele. Depois que o Demolidor for destruído. Aí ele continua. Um oponente eficaz. Ele me intriga. Ainda não estou satisfeito. Eu não devia mexer nisso. Estou bem posicionado. Deveria deixá-lo ao sabor da miséria que o aguarda. Devo negar a mim mesmo o prazer requintado de um golpe de misericórdia. Estão vendo, cara? Isso é um foreshadowing. Quando você tá lendo... Exatamente. Quando você tá lendo isso aqui, você começa a pensar... Cara, o Demolidor vai sofrer, velho. Exatamente. O Demolidor vai sofrer mais do que ele tá sofrendo. O cara é sádico. É isso que também determina um bom vilão. O vilão gosta de fazer maldade, cara. E assim, poxa, absoluto cinema. A gente tá se encaminhando pro final da HQ e nós temos justamente o momento que o plano do Rei do Crime é colocado também em prática, no sentido de matar as testemunhas que sabem que o Matt Murdock é
o Demolidor. E aí mata todo mundo. O cara que tem um rolo lá com a Karen. A Karen aqui, poxa, tá... Não, tá destruída. Ela. Destruída. Ela quase morre. Mas mesmo assim ela consegue fugir, né? O cara também é muito ruim de tiro, né? Ela correndo e... Atira e ela lembra de quem? Do nosso querido Demolidor. Exatamente. Poxa vida. Ela sabe que esse era o destino dela. Ela sabe. Isso. Ela sabe que ia chegar isso aí. E ela começa a se arrepender a partir daí. A partir daí, claro, ela percebeu que o que ela fez não valeu a pena. E vamos agora para um final de capítulo sensacional, gente. Isso. Que mostra ele pensando, né, em todos os problemas que estão acontecendo com ele. E se aproximando do local onde ele está. E aí, meus queridos heróis, a gente vê esta página aqui, ó. Incrível, né, cara? Incrível, muito Absolute boa, Cinema, o cara vai se aproximando. Por quê? Porque o rei do crime, ele não queria só explodir este prédio, destruir toda a casa dele e mais outras casas. Não é a casa, né? O símbolo não é a casa. Não é a casa. O que o rei do crime quis fazer aqui foi fazer com que ele veja essa explosão. Mesmo que ele seja cego. Ele pensa que ele vê. Ele pensa que ele enxerga, né? Olha só esse quadro aí, velho. O cara vendo os escombros. Tem a ver com a assinatura do rei do crime. É aqui que o Matt se toca. É você, rei do crime. Eu fui muito burro de não ter entendido antes, né? Foi uma verdadeira obra-prima, rei. Não devia ter assinado. Vocês entendem o que um rei do crime é? Essa história mostra exatamente quem é este personagem. É isso que nós queremos ver na série do Disney Plus, galera. E eu queria que você comentasse aqui se você já leu essa HQ, se você tá lendo, se você pretende ler, se você pretende reler igual a gente. Nós estamos relendo. Exatamente, cara. Assim, tem outras HQs que possivelmente essa série Renascido do Disney Plus vai se inspirar. É porque o MCU faz isso, né? É isso aqui, tudo, né? Mas é isso aqui. É essa base. Leva o mesmo nome. Tem muitas diferenças, a gente falou que é levemente baseado, mas tem muita coisa boa que essa série pode fazer. Os 2 primeiros episódios são muito bons. A gente deu nota 8,5, se não me engano, para os 2 episódios. Em conjunto, claro, o segundo episódio tem mais problemas ali, tá? Mas assim, em conjunto, nota 8,5 para A Queda de Murdoch. 10, cara. 10. A gente vai continuar fazendo aqui esse bate-papo com vocês. Pô, ajuda que esse vídeo cresça. Curte, compartilha, comenta. Muita gente não conhece o Demolidor raiz. O Demolidor conservador, né? O Demolidor católico. Não, Muita gente não conhece. Conhece o comedor de baranga ali. Deixe seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. E não esquece de jeito nenhum de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.